Fala galera, boa noite, começando mais um A Hora do Esporte, aqui na nossa WTV Brasil. Pré-carnaval, né? Já tem gente aí que curtiu no final de semana blocos e tudo mais, né? Mas nós estamos aqui firme, né? Tô aqui com um camarada que vocês conhecem, que vocês gostam bastante, aqui do meu lado, que é o Beto Araújo. Beleza, Beto? Tudo bem? Tudo em ordem? Beleza, cara? Tranquilo, Betão. Só que, né, assim, né, antes da gente começar pra valer o nosso programa mesmo, pessoal, falando dos esportes, vários esportes que a gente tem que falar hoje, tem uma notícia triste, né, chata aí que o Beto vai passar, né, compartilhar com todos nós, mas a gente vai tentar fazer de uma forma astral, como sempre foi essa pessoa, esse cara que ele vai falar agora. Betão, vai lá, cara, é com você. Infelizmente, né, nós tivemos a perda do Roberto Francisco Avallone. Aliás, estou hoje com essa camisa em homenagem a ele, e vamos fazer uma singela homenagem a ele, né, falando dele, porque o Roberto Avallone ele sempre privou pelo jornalismo futebol clube, mas na verdade ele era palestra e ele tinha vários bordões, né? Ele era um ícone do jornalismo. O Roberto Avallone tinha um texto espetacular, foi repórter e chefe de redação do JT, que era o principal jornal na ocasião, né, jornal esportivo. Ele fez história na TV Gazeta, ao lado de Alberto Helena Júnior, Dalmo Pessoa, Márcio Bernardes, né, Chico Lang, que são amigos, enfim. E teve uma super audiência na década de 80 e 90, porque na ocasião o principal programa esportivo era da TV Gazeta, né? O Mesa Redonda. E ele deixou, sempre nós, até aqui na WTV Brasil, na Hora do Esporte, nós utilizamos, muitas vezes, brincamos e falamos de alguns bordões dele, né? Então, exclamação, no pique, parem as máquinas, meu Deus, San Gennaro, palestra! Isso era de sempre, né? Pitadinha histórica. Quer dizer, foi ele quem, inclusive, falou que Evair, vírgula, o matador, e ele também colocou no Luxemburgo o apelido de Luxemburgo, vírgula, o estrategista. Então vai aqui a nossa singela homenagem a um dos maiores jornalistas, né, do mundo esportivo, Roberto Avallone. Aqui o nosso sentimento à esposa dele, a dona Valéria, aos seus familiares, e que ele encontre luz, não é? E que vamos tocar a vida, né? Vamos tocar a vida, é isso. Igual ele sempre fez, né, Betão? É isso aí, legal, parabéns, Beto, muito legal aí. Fica a nossa homenagem aí, registramos, né, a nossa homenagem ao Avallone. Grande cara mesmo do jornalismo esportivo, como você falou, né? Eu mesmo tenho aquela história que eu tava contando aí na resenha pra você, né? Quando eu comecei com a internet em casa, lá tinha um provedor aí, né? Que não vou falar, né? Tudo bem que já faliu, mas... Não, ele já faliu, pode falar, não tem problema. Enfim, e aí um dos colunistas era o Avallone, então era muito legal, eu lia bastante assim, né? Eu entrava lá e aquela novidade da internet... E aí eu ficava lendo lá, eu gostava muito e via também os programas. E ele tinha a memória dele era uma enciclopédia. Ele citava não só, né, o palestra, todos os times, né, o time de todos os tempos, mas também da Portuguesa, do Santos, do São Paulo, do Vasco, do Flamengo. Quer dizer, ele tinha uma memória espetacular, né? E certamente vai fazer muita falta para o meio esportivo, para o jornalismo, né? É isso aí. Então, pessoal, no final do programa a gente vai, né, seguir aí mais uma parte da nossa homenagem ao Avallone aí, né, e estendendo aí também o que o Beto falou, sentimentos à família, aos amigos, né. Faixinha de luto aí, né? Isso aí, ó. O Vitão já tá colocando aí o nosso luto aí, oficial da WTV. E esse programa de hoje vai em homenagem a ele. A gente faz em homenagem aí ao Avallone, tá? Betão, vamos lá, cara. Vida que segue, como diria um outro cara importante aí do jornalismo também, né? Do futebol, né? Saldanha. Vida que segue, vamos seguir, né? Temos esse legado. E aí já registrar algumas presenças aí na nossa audiência. O Clóvis Costa, nosso camarada. Grande Clóvis. O Alexandre Pinheiro, também camarada nosso, meu amigo.
Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Clóvis, pela audiência. Aproveitando aí que o Vitão colocou, ó, facebook.com/WTV Brasil, a gente vai lançar uma enquete, Betão. As enquetes aqui no Hora do Esporte, elas voltaram com tudo em 2019. Sim. Na quinta-feira passada, o Clóvis e a Denise aqui fizeram uma enquete pelo Instagram, que vai ser a plataforma que a gente vai usar para essas enquetes, mas hoje a gente vai, ainda na transição, a gente vai continuar com o Facebook, que é a nossa maior interação aqui na WTV e na Hora do Esporte. Então, pessoal, vai lá uma perguntinha de um assunto que a gente vai repercutir lá no terceiro bloco, mas a gente já vai colocar aqui. A gente vai falar bastante no terceiro bloco, bastante não, mas vai falar um pouco no terceiro bloco sobre o Messi, números impressionantes, né? E o Messi, além de ser um jogador impressionante, ele se consagrou como jogador de um clube, o Barcelona. Então a pergunta que a gente faz a vocês aí, a gente espera as respostas, a gente vai comentando ao longo do programa, mas mais destaque no terceiro bloco. Será que o Messi vai encerrar a carreira dele vestindo apenas uma camisa, a camisa do Barça? Diz aí o que você acha, comente lá no facebook.com/WTV Brasil, que a gente vai dizer aqui, vai falar aqui das respostas, né? Tentar falar a maior parte delas, ou todas elas. Beleza, Beto? Será que o Messi vai vestir somente uma camisa? Só uma camisa? Será que ele encerra a carreira jogando somente no Barcelona? Só uma camisa? Interrogação. Interrogação, mas eu falo, exclamação, Betão. O que você acha, cara, pra começar? Eu acho que não. Exclamação. Você acha que ele vai sair ainda do Barça, vai jogar em outro clube? Sim. Exclamação. Ih, o Betão tava monossilábico, igual o Avalone fazia. E igual uns caras que a gente conhece, uns cabras aí que estão meio ignorantes com a gente, mas a gente vai pra cima, meu filho. Segura a onda aí, tá? É nóis, hein? E é sem o Queiroz, porque a gente aqui não tem ficha suja, não. É isso aí. Tá? Ó, o Clóvis aqui falando, né, antes da gente seguir aqui no programa, o Clóvis falando, mandando um abraço pra gente, Betão. Para essa dupla aqui, você e eu, que somos tão bons quanto, até melhores que Messi e Suárez. Obrigado. Isso é um elogio. nosso... Que elogio pro Messi e pro Suárez, hein? É nosso camarada, né? Que elogio pro seu Clóvis. Você gosta dos caras, hein, meu? É lógico. O cara tá aí, né? O Clóvis aí, que eu, de novo, mais um dia que a gente passou junto, tamo junto e vamos aí seguir firme aí juntos. Aí. Legal. Betão. Um abraço de luta. Um abraço de luta. Abraço de luta, isso aí. Betão, feita aí a nossa enquete, que a gente retoma depois do segundo bloco, lembra o pessoal para comentar, daqui a pouco tem os comentários. A gente vai agora, Vitão, para a Superliga Masculina de Vôlei, tá? Então você pode colocar o que tá mais fácil, mas eu acho que podemos começar com a classificação, se estiver fácil aí. Tá fácil. Tá aí, tá na tela. Legal. Vou ter que tirar a faixa. Beleza. Não dá pra enxergar. Isso aí. Então, pessoal, ó, a classificação da Superliga Masculina de Vôlei, nós temos aí, continua na liderança o Cruzeiro, Sada Cruzeiro. O SESI tá na bota aí do Cruzeiro com 47 pontos. A gente vai falar desse jogo aí do SESI daqui a pouquinho. O Taubaté, que também tem notícias quentes, está em terceiro com 41, jamais afastado. O Sesc Rio de Janeiro em quarto com 36. O Minas em quinto com 30. O Vôlei Renata em sexto também com 30. O Maringá com 29 na sétima posição. E também com 29 na oitava, o Vôlei Itapetininga. Aí, pessoal, Betão, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro destaque aí. Se quiser tirar, Vitão, cortar pra gente. A gente tem uma informação quente sobre o Taubaté. O Renan Dalzotto, que é o treinador da seleção brasileira masculina de vôlei, ele é o novo técnico do Taubaté, Beto e pessoal. Ele foi anunciado, aliás, está sendo anunciado oficialmente agora, tá? Ou foi há pouco, porque eu pedi para eles anunciarem antes, mandei uma mensagem, falei, ó, anuncia antes, porque se anunciar junto com a Hora do Esporte, vai arrebentar o anúncio de vocês. Claro. A gente vai arrebentar na audiência, vai tirar a audiência de vocês. Então o Renan Dalzotto está sendo apresentado hoje como novo técnico do Taubaté. E ele é o técnico da seleção, ele vai dividir essas tarefas. O motivo do anúncio dele, ou da contratação dele, segundo o Ricardo Navajas, que é o supervisor do time do Taubaté, impor respeito ao time, ao grupo de jogadores e blindar os bastidores. O Taubaté, a gente viu aí na tabela, tá lá entre os tops ali, né, entre os 8 primeiros, ou entre os 4 primeiros, desculpe.
Só que ele estava sofrendo com muitos problemas de bastidor, com o elenco, e aí o anúncio do Renan Dalzotto é para tentar acalmar esses ânimos, organizar, como o próprio supervisor do time disse, que o time é bom, mas tem que dar uma acalmada nos bastidores, no grupo, para conseguir fazer a disputa, né? Olha, na minha opinião, providencial a contratação do Dalzotto. Renan Dalzotto tem uma vasta experiência e certamente ele vai controlar muito bem a parte de vestiário, essa questão de blindar situações e conseguir gerenciar. Ele tem uma vasta experiência e certamente vai dar muitas alegrias, né? Se comprarem as ideias dele, as coisas vão de vento em pouco. E o cara tem casca, né, Betão? Igual a gente estava conversando aqui na reunião de pauta, o objetivo, além dele ser um grande treinador, é um treinador com, né, rodagem, com casca, para chegar para os caras e falar, meu, joga teu jogo, igual você faz lá no torneio de várzea que a gente joga lá, quando você é árbitro lá, que você ajuda o nosso time. Fala, joga o jogo que eu apito aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. Mas não é apito amigo, não. Às vezes mas é melhor a gente passar a régua nesse assunto. Mas vamos lá. Betão, e pessoal, continuando aí no assunto Taubaté, também teve o Taubaté numa outra questão da rodada, dessa última rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O Taubaté perdeu para o SESI São Paulo. E esse resultado foi muito bom para o SESI São Paulo, porque ele ficou na cola do Cruzeiro, como a gente viu. Tá um pontinho só atrás do Cruzeiro. Então tá na bota do Cruzeiro para disputar essa liderança da Superliga Masculina de Vôlei. Legal? Então, para ajudar a gente também aí, Beto, pessoal, vamos projetar, Vitão, os resultados. Tá? Então eu vou passar rapidinho os resultados, né? Então a gente teve aí dia 23 o Taubaté, então, perdendo para o SESI, né? Foram 3-1 para o SESI. O Sesc Rio de Janeiro perdeu para o Vôlei Itapetininga, foi lá no Rio o jogo. O Vôlei Renata massacrou o Maringá Vôlei, o Vôlei Renata que é de Campinas. O Corinthians venceu o Ponta Grossa, né? Foi na casa do Corinthians, certo? No ginásio Vladimir Marques. Desculpa, falei errado, Vladimir Marques é outra coisa, basquete, perdão, desculpe. Venceu lá o Ponta Grossa, então, 3-1. E o São Judas Voleibol perdeu para o Vôlei Ribeirão. Foi 3-1 para o Vôlei Ribeirão. Vitão, temos próximos jogos aí, cara? Temos. Então vamos lá. Próximos jogos, vai dar uma pausinha aí, né? Esses próximos dias não tem jogo. Aí dia 28 tem uma rodada cheia. Então tem o Maringá Vôlei enfrentando o São Judas. O Vôlei Itapetininga pegando o Corinthians, né? Recebendo o Corinthians em casa. O Vôlei Ribeirão joga contra o Minas Tênis Clube. O Sada Cruzeiro contra o Taubaté, né? Provavelmente o Dalzotto já vai estar aí comandando o Taubaté. O SESI enfrenta o Sesc Rio de Janeiro, também no dia 28. E o Ponta Grossa enfrenta o Vôlei Renata, né? Aí a gente tem os horários das 7 horas da noite até as 8h30. Aí é uma sequência aí. O Vôlei Renata que segure o Ponta Grossa. Pois é. Bom trocadilho que você fez, Betão. Sempre você é um pândego, né? Como sempre, né? Pois é, né? Bom, e é isso aí, o Clóvis colocando aqui sobre a questão. Eu entendi, Clóvis, você falou sobre a enquete que a gente perguntou, se o Messi termina jogando no Barcelona, encerra a carreira só com o clube. O Clóvis dizendo que o sonho dele era vê-lo numa nova parceria com o Guardiola que está no Manchester City, certo? Beleza. Vamos passar rapidinho, ainda no primeiro bloco, Vitão, para a Superliga Feminina de Vôlei, cara. Classificação? Pode ser a classificação. Tá na tela. Vamos lá. Então, rapidamente, pessoal, o Minas continua ali na liderança com os 50 pontos. O Dentil Praia Clube 47 vem em segundo lugar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os dois clubes que estão detonando no cenário nacional. O Sesc Rio de Janeiro está em terceiro com 38. O Inó de Barueri em quarto com 35. O Osasco Audax em quinto com 33. O SESI Vôlei de Bauru com 31 em sexto. O Curitiba Vôlei em sétimo com 23. E o Fluminense em oitavo com 21. Sobre a rodada, Vitão, a gente podia colocar aí os resultados para ajudar a gente a comentar.
a gente tem um destaque principal aí, que foi o grande clássico entre Osasco e o Sesc Rio de Janeiro, tá? Só tem próximo jogo. Próximo jogo só tem? Legal, então não tem erro aí. Então vou só comentar aqui, pode cortar para mim. A gente teve na sexta-feira, a gente comentou, fez a chamada no programa de segunda e também a Denise e o Clóvis reforçaram no programa de quinta, o jogão que iria ter, né, que agora já aconteceu, entre Osasco, Audax e Sesc Rio de Janeiro. Essa é uma das maiores rivalidades do vôlei. Esse jogo foi em Osasco, foi um jogo emocionante. O Osasco venceu esse jogo, né? Venceu o jogo por 3-1. E o grande destaque do jogo foi a Hooker, a americana Hooker, né? Ela foi o grande destaque do Osasco e comandou o Osasco nessa vitória. Com isso, o Osasco subiu um pouquinho na tabela, mas ainda não ameaçou a própria colocação do Sesc Rio de Janeiro, que continua na frente. Mas foi um resultado importante. Um outro destaque foi o SESI Bauru, que sofreu, mas no fim conseguiu vencer o São Caetano no tie-break, certo? Então esses são os nossos destaques da Superliga. Próximos jogos, Vitão, então? Isso. Rapidinho, próximos jogos, a gente ainda tem um último destaque sobre o vôlei. Então ali, ó, Dentil Praia Clube enfrenta o Osasco, vai ser no dia 26 esse jogo, amanhã, né, mais conhecido como amanhã em Uberlândia. O Camboriú amanhã também enfrenta o SESI Bauru. O São Cristóvão enfrenta o São Cristóvão, que é o time de São Caetano, enfrenta o Pinheiros, amanhã também. O Brasília enfrenta o Fluminense. E fechando, o Curitiba enfrenta o Inod Barueri. Legal? Beleza aí, Vitão? Tranquilo? Beleza, Beto? Tranquilo aí? Beleza. Cara, Superliga pegando fogo, né? As duas, masculina e feminina. Temos mais um minuto, Vitão? É isso? Nem isso? Então tá bom. Pessoal, então a gente vai finalizando aí o primeiro bloco do A Hora do Esporte, muitos assuntos. Vamos dar uma batidinha aqui no intervalo nas interações, continuem comentando. E a gente volta no segundo bloco, finalizando um assunto importante sobre o vôlei. Beleza? Então até daqui a pouco com o segundo bloco da Hora do Esporte. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos com o segundo bloco do A Hora do Esporte. Aproveitando aí, Vitão, coloca de novo o nosso Face aí no ar. Facebook, por favor, né? Claro, né? facebook.com/WTV Brasil. Esse é o nosso principal canal de interação. Principal canal de interação aqui da TV, não é? E a gente aproveitamos e registramos aqui a presença ilustre da Andréia Castro, participando e comentando aqui, muito legal, Andréia. Ela tá esperando a gente falar do melhor do mundo, que a gente revela daqui a pouco quem é. Fica calma, André, que no terceiro bloco a gente vai falar, tá bom? Vamos lá, Beto, dando sequência aqui, rapidinho, antes da gente mudar a chave, Diga. tem mais um destaque do vôlei, uma coisa importante. A Denise chamou a atenção na quinta-feira
para o Sul-Americano de Vôlei Feminino, que rolou inclusive aqui no Brasil, e que deu, né, ou que dava o torneio, vaga para o Mundial que vai acontecer na China. E teve brasileiro em quadra, ou melhor, brasileiras em quadra, e teve vitória brasileira, certo? Vitão, tem uma artezinha aí? Tenta localizar que eu acho que eu tinha... Isso, vamos lá. Classificação em jogos. Pode pôr a classificação rapidinho e depois já passa para o jogo, isso imediato. Olha lá, pessoal, esse é o resultado final. O Minas, ele foi o grande campeão do torneio com 12 pontos. E a vice-liderança ficou para o Praia Clube, seguido depois de São Lourenço, Boca Juniors e o Clube Olímpico, certo? Aí pode colocar os resultados se quiser, Vitão. Olha lá, jogos, isso aí. Olha lá, pessoal, como que foi esse torneio? Esse torneio, ele mudou um pouco a fórmula dele. Então, antigamente tinha um esquema mata-mata. Dessa vez foi diferente. Primeiro, ele aconteceu em Minas, aconteceu aqui no Brasil, e tinha 2 representantes mineiros, que é o Minas, o próprio Minas, que foi o campeão, e o Dentil Praia Clube, certo? Então, qual que foi a lógica desse torneio? Todos os times se enfrentaram entre si. E no final, quem tivesse o maior número de pontos foi sagrado campeão e tinha garantido a vaga para o Mundial. O que foi legal é que no final das contas não era mata-mata, mas acabou sendo parecido com isso, Beto. Porque estavam próximos, né? Estavam muito próximos na classificação e acabou virando um atrativo a mais, né? Isso, como o Beto falou, o Minas e o Dentil Praia Clube, os dois times mineiros, eles estavam ali rivalizando entre primeira e segunda colocação. Então, a definição, praticamente uma das definições desse torneio foi no jogo entre o Minas e o Dentil, que o Minas ganhou, certo? Então foi muito legal esse torneio, né? O vôlei feminino arrasando, e a gente teve aí dois representantes do vôlei feminino brasileiro e o Minas Clube se sagrou como campeão e vai para a China, beleza? Isso só mostra o quanto ainda mantemos uma certa hegemonia no vôlei, né? Temos tanto no masculino quanto no feminino, temos excelentes equipes, né? E performance se você colocar atleta por atleta, a performance é muito boa, quer dizer, temos de fato um alto nível, né? Conseguimos alcançamos um alto nível, e isso tem muito a ver com a organização, tem muito a ver com o que foi feito lá atrás, o trabalho de base, quer dizer, essas coisas a gente precisa ver que dá certo, precisa copiar também, né? Isso aí, é isso aí, Beto. E você destacou bem, né, cara? Lógico, tem ligas fortíssimas de vôlei, italiana, né? Mesmo a Liga Turca, tudo bem. A chinesa, que tá vindo com tudo falando na China. Sim. Só que a Superliga Brasileira, ela é importantíssima. Tanto que a gente exporta jogadoras, tá? E aí, Beto e pessoal, continuando na China, mas agora não para falar de vôlei, para falar de basquete, a gente teve, né? Nós destacamos isso, inclusive, aí nas nossas redes sociais, a classificação da seleção masculina, né, brasileira de basquetebol, né? Então estava rolando aí torneio classificatório e o Brasil, a seleção brasileira, venceu as Ilhas Virgens por 104-80, certo? Esse jogo garantiu a classificação antecipada da seleção para a Copa do Mundo, que vai acontecer também na China. Ó, a China dominando mesmo, hein, Betão? Agora, as Ilhas Virgens, depois dessa derrota, muda o nome? Continua a mesma coisa? Pode ser, Betão, pode ser. De novo você, né, com muita gracinha, né? A comissão de ética da WTV está em pleno funcionamento, tá? Eu sou um dos integrantes. Um beijo pro João, né? Elas eram virgens. Eu sou um dos integrantes. E o João tá ali, ó, tá só igual o ministro do STF, babando pra ter uma denúncia ali pra ele poder trabalhar, entendeu? Então, você fica esperto aí, entendeu? Que o menino tá animado aí. Já foi pro carnaval e ele tá na festa. O Joãozinho, ele lógico. saiu no Bloco das Peludas, você não soube? Eu soube, inclusive, que eu tava junto também, né? Você também Mas estava. chegou uma informação aqui, a gente tem uma imagem exclusiva do Bloco de Carnaval aqui. Imagem exclusiva Exclusiva. do Bloco de Carnaval, que estava quem? Quem estava? Inclusive falaram que tem que ser nosso novo cenário. E estava quem nesse bloco? Olha aí no cenário aí, ó. Olha! Rapaz, o olha! Luiz tava no Bloco das Peludas, menino! Olha lá! Olha coisa olha lá, fofa. isso não é pra quem quer, pra quem pode. Olha a minha cinturinha ali, ó, de pilão, certo? Caramba, meu. Olha o meu peito ali, isso. natural
Isso. delicado, mas muito, né? Naturalmente. Beleza? E o meu cabelo, claro, né? Fui lá no Jaça, né? Fez esse cabelo maravilhoso. Porque olhando daqui você nem percebe se é menino ou é menina. É, não tem lá menino veste azul, menina veste rosa? Então, ele tá todo mesclado ali. Tava aí legal. mostrando como que é a real, entendeu? Valeu, Vitão, pela Pô, sacanagem ao vivo. eu já vi uma colega minha usando esse vestido aí, viu, cara? Pois é. Então, você nem sabe quem fez, ô Betão. Você nem sabe quem fez essa saia pra mim, meu parça. O maiô, o top, foi emprestado de uma outra pessoa, que você conhece também. Tá. Mas a saia foi exclusiva. Eu tenho estilista que fez isso pra mim, mas não vou revelar agora no ar, não. A pessoa que você gosta bastante, que Tá você certo. gosta de fazer gracinha também. Tá certo. Mas pra você ela não fez, né, querido? Fez pra mim, né? Então, Mas não, de não ia novo, dar né? certo. Isso não é pra quem quer, né? É pra quem pode, certo? A Andrea perguntando, Urubó? Andrea, não é o Urubó, tá? O Urubó vai sair próximo final de semana. Eu tô escalado pra ir nesse aí. É um dos 40 que eu tenho que ir. Vou tentar chegar lá. Esse foi o bloco do O, certo? Lá na Vila Madalena, uma das entradinhas lá. E tava muito legal, foi muito da hora, tá? E eu fui pro bloco e montamos o programa e trabalhei hoje. E é isso aí, agitação 100%. Legal. Beleza, Betão? Beleza, Muito bem. Vitor? Obrigado aí, chefe é chefe. Grandes né? revelações do segundo bloco. Chefe é chefe, né? Tem que ficar quieto aí, deixar o cara sacanear, né? Fazer o quê? Bom, agora a gente vai... Temos um tempo aí, né, Vitão? Ainda. Beleza, então a gente vai passar rapidinho também, porque o terceiro e último bloco promete, tem muita coisa. E de novo, pessoal, tem enquete lá no ar. A enquete que não tá no ar em nenhum lugar, tá no ar nesse ar que eu tô falando agora pra vocês aqui. Será que a pergunta é, será que o Messi encerra a carreira dele, jogando apenas no Barcelona? Interrogação. Interrogação. O único clube dele será o Barcelona ou será que ainda antes de terminar a carreira ele vai para outro clube? Tem a sugestão do Clóvis, por exemplo, dele fazer de novo a parceria, né, ou melhor, né, fazer de novo a parceria com o Guardiola. Peraí. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Como é que é? Ele quer fazer parceria com quem? Guardiola no Manchester City. Meu Deus. Certo? Essa é a sugestão do Clóvis, né? San Gennaro. Tá? Não é fofoca, não é que ele disse que quer ir pra lá. O Clóvis gostaria de ver ele com o Guardiola de novo, certo? Mas a pergunta é, será que se ele encerra a carreira dele jogando apenas no Barcelona? Responda, entre lá no Facebook, tá aí no ar, facebook.com/WTV Brasil, e diga a tua opinião. Vai acabar só no Barcelona? Vai jogar em outro clube? Vamos ver. Pepe Guardiola, vírgula, o Papa Títulos. O Papa Títulos, é isso aí. Criamos mais uma. Exatamente. Andréia, continuando aqui no tema carnaval, falando que teve o outro bloco lá deve ter sido... O Urubó das Crianças Carniças, é isso? Lá no Largo da Matriz? Legal, André. Eu só não fui mesmo que eu não pude, viu? Que eu não sofreria nada indo lá pro Largo ali, né? Aquele astral ali, tomar uma geladinha, uma água gelada, né? Aquela água diferente. Você sabe que o passarinho não bebe, que eu gosto bastante, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, a gente vai continuar no tema basquete. Primeiro falando da nossa liga, Betão, o NBB, o Novo Basquete Brasil, certo? Que tá bombando, né? Tá bombando. Aí, Vitão, você que escolhe que é mais fácil. Pode ser classificação, pode ser resultados, só não pode ser próximos jogos, que aí você quebra a gente. Tá, vamos pra classificação. Classificação. Então, ó, pessoal, rapidinho passando aí, ó. Pinheiros liderando, 37, Franca na cola, continua na cola, como a gente falou já desde a semana passada, com 37. O Flamengo ali também coladinho, com 36, seguido do Mogi das Cruzes, com 36 também. E em quinto, o Paulistano com 33. Acho que tem virando a página, isso aí, tem virando a página. Em sexto, o Minas com 32, sétimo, Botafogo com 29 e oitavo, São José com 28. Aí tem o Corinthians, o Bauru, o Cearense e o Brasília, mas eu paro aí no São José, porque é a zona de classificação, os 8 primeiros. Lembrando que quem se classificar entre os 4 primeiros tem vantagens, várias vantagens. Entre elas, dá uma descansada enquanto os caras se matam um pouquinho nos playoffs, do quinto ao oitavo, e eles ficam ali esperando para entrar depois. Tem um descanso, então não é só, somos os 4 melhores. Tem vantagens no regulamento, então por isso que é importante. E os 4 primeiros estão indefinidos, Beto. Tá indefinido, cara. É muita disputa, é ponto a ponto, cara. É isso é que apimenta mais a disputa, né? Deixa muito mais acirrada e isso é muito legal, né? Exatamente.
Aí a gente pode ir Resultados e jogos. para os resultados e jogos, rapidinho, tá? Então, ó, resultados e jogos. A gente teve aí Joinville perdendo por Botafogo, certo? O mesmo Botafogo, que depois no sábado, foi na terça esse primeiro jogo que eu falei. Aí no sábado o Botafogo enfrentou o Vasco no Clássico Carioca, foi o jogo da TV e foi apertado, mas o Botafogo levou o melhor 79-74, tá? Aí amanhã a gente tem São José contra o Vasco, às 8 horas, e também às 8 horas o Basquete Cearense enfrentando o Joinville, certo? Então são esses os jogos aí, certo, Vitão? Não tem outra tela não, né? Acho que é isso. Não, é só isso. É só isso aí mesmo. Então a gente selecionou alguns próximos na quinta-feira, continua a repercussão. Então vamos que vamos. Agora, Vitão e Beto, vamos para a NBA rapidamente também. Classificação, temos a Conferência Leste e a Conferência Oeste, né? Voltamos aí, né, para a loucura da NBA, já teve lá o All-Star, agora continua mais um pouquinho essa loucura de jogos, muitos jogos, todo dia, vários jogos, mas daqui a pouco é o que vem a melhor parte, que são os playoffs, que a gente vai destrinchar, vai ser emocionante. Playoffs é aí que a gente gosta mesmo, porque são menos jogos, dá pra gente acompanhar com mais detalhe os times, e é muito O legal. grande problema são os horários, né? O pessoal Sim. que gosta, os aficionados aí, é bem tarde, né? E aí trabalhar no outro dia é complicado, mas vamos que vamos. Pros caras é ótimo, né, Betão? Porque, tipo, o jogo começa às 10h30 aqui, pra eles é horário nobre Bom, lá, é né? 8h30, Isso, alguma coisa assim, 8 ou 7h30, 8h30, a por aí. diferença é pouco, né? Pra nós é tarde, mas nos playoffs a gente se mata aí pra assistir e tenta ver pelo É menos sempre um pouco. bacana. Tá? Então vamos lá, na Conferência Leste nós temos lá os Bucks liderando, Toronto Raptors em segundo, Indiana Pacers em terceiro, Philadelphia 76ers em quarto, Boston Celtics em quinto, Brooklyn Nets em sexto, Detroit Pistons em sétimo e em oitavo o Charlotte Hornets, né? É isso mesmo, os Hornets, né? Acho que é isso aí, Charlotte, que foi até a sede do All-Star desse ano. Vamos lá. Agora, Oeste. Isso aí. Oeste, ó lá. Para variar, Pra variar, né? Golden State Warriors aí liderando, o Denver Nuggets em segundo, Oklahoma City Thunder em terceiro, Portland Trail Blazers em quarto, o Houston Rockets em quinto, Utah Jazz em sexto, o San Antonio Spurs em sétimo e o Clippers em oitavo, certo? Então tem time, já perceberam, tem time grande fora aí. fora dessa... Eu não falei de Lakers, eu falei, Betão? Los Ou eu Angeles comi bola? Lakers tá... Não está se E classificando. olha, é uma situação muito complicada, porque o papai LeBron, fora de uma situação dessa de destaque, né? É muito complicado, né? E vai ser uma novidade, se o Uma papai novidade. ficar fora. Papai Nada LeBron é não pode ficar impossível. fora. Nada é impossível papai, a gente viu o que E aconteceu. os fãs do papai LeBron, como é que vão ficar? É lógico. A gente viu inclusive no All-Star Game que o papai foi lá, representou e virou, né? Tava perdendo a maior parte do jogo pro time de Giannis. E ele liderou a virada, mas tá complicado. Um cara só não segura o time. Basquete, assim como outros esportes, é um esporte coletivo. Você pode ter um craque, mas se o time não colabora, se a equipe não colabora, fica complicado. Mas ficou muito aquém da expectativa, né? Sim, Muito aquém. O Lakers apostou tudo e assim, por enquanto não tá dando certo, mas vamos ver. Desde o começo tá difícil, mas vamos ver, ainda tem jogos aí. Vitão, estouramos já? Dá pra passar o finalzinho. Então vamos lá para os resultados e jogos, não é isso que a gente tem? Legal. Então, pessoal, também... pode ser. Então a gente pegou aí alguns jogos, tá? Só para dar um destaque. Então, sexta-feira tivemos o Orioles vencendo por uma pequena margem o Kings, né? 125-123. Jogo apertado, hein? Jogo apertado. O Lakers venceu o Houston por 111-106, também bem apertado, tá? Na própria sexta, Hornets 123 e o Wizards 110. Toronto Raptors 120, San Antonio Spurs 117. Na sexta mesmo, o Bulls, olha que jogaço. O Bulls ganhou de 110 contra 109 do Magic. Olha que jogo apertado. Colado, hein? Certo? E aí esse mais um pouco mais elástico, né? Não para os padrões do basquete, mas para os padrões que a gente está colocando aqui. O Indiana Pacers venceu por 126 contra 111 do Pelicans, certo? Então é isso, pessoal. Betão, Jogos. jogos, Próximos jogos.
pegamos aí uns próximos jogos, ó. Amanhã, Pistons contra o Pacers, Cavaliers contra o Trail Blazers, né, o Portland Trail Blazers, o Hornets contra o Orioles, o Brooklyn Nets contra o San Antonio Spurs, o Miami Heat contra o Suns, né, Phoenix Suns, o Timberwolves contra o Kings, tudo amanhã às 10 horas, mas tem mais jogos amanhã, tem jogo quarta, enfim, muitos jogos aí da NBA e a gente vai dando um panorama geral por enquanto e quando chegar os playoffs a gente fala com mais detalhes. Beleza. Certo, Betão? Certinho. Vamos beleza? Pessoal, vamos pro intervalo, terceiro bloco, mais repercussões sobre o Messi e Paulistão. Abraço. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos para o terceiro e último bloco do A Hora do Esporte. Betão, Diga. Agora é a hora da verdade, meu camarada. No começo do programa, a gente fez uma enquete, né? Hoje pelo Facebook, mas lembrando que essa enquete ela vai acontecer pelo Instagram, então curta também, além do Facebook, curta o Instagram da WTV Brasil. Lá tem várias informações, tem os vídeos que a gente está colocando, chamando antes do programa, né? As chamadas do Facebook também estamos colocando lá. Então curtam também a nossa página lá no Instagram. Lá tem novidades também e vai ser lá o local, a rede social que a gente vai fazer nossas enquetes. Mas hoje foi pelo Facebook, tá? A gente colocou, assim, no início do programa, a pergunta: será que o Messi encerra a carreira no Barcelona? Ou seja, será que ele acaba a carreira jogando em apenas um clube? E a gente teve algumas interações, já falei de várias delas, e a última agora foi a do Clóvis, falando que acha que ele deveria encerrar a carreira na Argentina, no New Old Boys, que é o time de Rosário, a cidade, a terra natal dele, do Messi. Ele já se declarou lá, é fã desse clube, né? Ele se identifica com a cidade, com o clube. Então o Clóvis apostando aí que ele poderia, ou desejando, né? Que ele poderia acabar a carreira dele não só jogando por um clube, o Barcelona, mas terminando lá na Argentina, a terra natal dele, e no clube. Mas eu sinceramente penso que isso é bem provável de acontecer. Porque dificilmente ele sai do Barcelona, né? Porque o número para tirar ele é astronômico. Por outro lado, temos aí algumas equipes que certamente teria poder de dinheiro para poder tirar, né? Mas aí é uma questão de muitas vezes marcar a carreira dele no Barcelona mesmo. Por outro lado, encerrar a carreira, ele atingiu um status que ele pode escolher onde ele queira encerrar a carreira dele, enfim, que é uma coisa, porque ele é jovem. Se fala muito no Messi, se fala há muito tempo no Messi, mas ele é um jovem jogador, né? Ele ainda tem muita lenha para queimar. É isso aí, Betão. E assim, para ajudar isso aí, concordando com o que você falou, a gente tem uma imagem aí que traz do Messi, que traz alguns números impressionantes, Betão. Então o Vitor vai colocar aí na tela para a gente ter noção do que é o Messi, da dimensão dele para o futebol. Não é nem atual, para a história do futebol. Ó, então vamos lá. Ó lá, alguns números do Messi. 797 jogos, 650 gols, que é uma porrada de gol. E além dos gols, 270 assistências, tá? O Messi não é centroavante. Então o Messi, ele faz uma função que poderia, se fosse um jogador normal, comum,
Poderia ser assim, Não, ele é de outro planeta. Podia ser assistência. No último jogo, ele fez 3 gols, né? E a assistência que ele deu pro Luizito Soares, espetáculo. Exatamente. Não é? Tá? Então, assim, ele podia ser se ele fosse um jogador comum, muitas assistências, alguns gols, ele é um jogador fenomenal. E ele tem uma versatilidade, desculpa te cortar, Imagina, mas ele tem uma versatilidade e uma gama de informação na cabeça dele, que muitos dos gols dele são todos golaço, né? Quer dizer, o mais simplesinho dos 3 que ele fez ontem, o terceiro gol, que parecia que ia ser um gol simples, um golaço também, né? Um totozinho na bola. Quer dizer, ele inventa o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, impressionante. A gente até conversou aqui antes, né, nas nossas reuniões de pauta aí, né, que a gente faz semanal aí, toda a equipe, né? Por isso que o programa fica redondinho, não é por acaso, né, trabalho. E aí a gente até conversou sobre isso. Aqui é trabalho, meu filho. Trabalho, meu isso filho. Aí. A gente até conversou. O Clóvis mesmo foi um dos que falaram assim que o Messi, cara, a gente já pode até comparar ele a grandes craques como o próprio Pelé. Porque, lógico, é outra época, é sempre difícil comparar gerações, a gente nem vai abrir essa polêmica aqui, senão teria que ter espaço para debater. Mas ele é um fenômeno do futebol mundial. Cara. Mas dá para arriscar dizer que no futebol atual, né, ele é o principal jogador. Ele tem títulos, né, de Copa a Taça de Ouro, lá a taça que a FIFA oferece, a bola de ouro, né? Bola de ouro 5, o Cristiano Ronaldo também tem 5, mas se você ver os números dos dois são um espetáculo. Exatamente. Mas o Messi, ele encanta com as jogadas, com assistências e com a versatilidade, a criatividade que ele tem. O Cristiano Ronaldo, ele é muito objetivo no que ele faz, pelo menos é uma análise que eu faço, mas os dois são espetáculos, mas o Messi, ele ainda está um pouquinho acima. O Cristiano Ronaldo tem todos os fundamentos. É outra questão difícil também, é uma discussão longa. Sim. Né? Tem várias nuances, mas assim, o Cristiano Ronaldo tem muito repertório, praticamente todos os fundamentos perfeitos, mas a genialidade, achar a solução rápida para uma situação do jogo, isso o Messi é imbatível. Tá? E é uma pena ele não ter ainda levantado um caneco pela Argentina. Exatamente. Isso é realmente uma pena. frustração para ele também, né? Ó, tem um tema aqui, Betão, que estava programado até para a gente dar um destaque, mas o nosso tempo já está um pouco assim apertado e a gente tem que falar ainda do nosso futebol, que é importante. O pessoal espera isso aí. Então a gente só vai fazer um lembretinho. E aí no programa de quinta, os nossos amigos aí, o Clóvis e a Denise, a gente conversa aí e eles desenvolvem esse tema. Tem a Copa do Rei, cara, que tá rolando. Vai ter jogo de volta essa semana e tem clássico, o El Clássico, Barcelona e Real Madrid. O primeiro jogo foi 1-1, né? Isso, se não me falha a memória. Isso. Foi 1-1 e agora a gente vai ter a decisão, né? Olha lá, aí a gente colocou, né, o Messi aí com o Vinícius Júnior, que está sendo o grande destaque do Real. Acho que tem até rapidinho, Vitor, tem uma tabelinha aí da Copa do Rei, se puder, que ajuda a gente aí, ó. Então é isso mesmo, ó. Barcelona e Real foi 1-1 no primeiro jogo. A outra semifinal foi Betis contra Valência, também 2-2. Então, essas duas semifinais vão ser emocionantes. Quarta tem o El Clássico, que é Real Madrid e Barcelona, e na quinta tem o Valência e Betis. Então, no programa de quinta, os nossos amigos vão, com certeza, falar desses resultados e eles repercutem mais aí, que hoje a gente não vai conseguir falar muito desse assunto. Beleza, aí, Betão? Beleza. Pode ser? Claro. Então, rapidinho aí, quanto tempo, Vitão? Só pra gente ter uma ideia. Uns 10 minutos. Ah, tranquilo. Então, beleza. A gente vai finalizar com o Paulista, só que antes da gente falar do Paulista, do Campeonato Paulista, que é o grande, né? Quer dizer, tem os campeonatos estaduais rolando, mas a gente não consegue falar de tudo, então vamos falar aqui do nosso, né, da nossa área principal, regional, que é São Paulo. Mas antes disso, tem novidades anunciadas pela CBF, ô Betão. Tem um novo torneio aí programado para o ano que vem e tem uma novidade já para esse Campeonato Brasileiro. Fala aí, Betão. Muito legal, uma novidade que isso é comum acontecer, né? Já temos isso na Sul-Americana, né? E a Libertadores, e vai ter agora o campeão
do campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil disputando uma Supercopa. A Supercopa, exatamente. É chamada Supercopa. Tem aí, Vitão, a nossa imagem, não tem Supercopa? Só para ajudar. Então esse torneio, ó, Supercopa do Brasil. Aí tem lá, ó, Série A, né? Campeão da Série A do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil, certo? Isso. Então esse torneio, ele vai acontecer, ali tá o logo 2018, isso é uma imagem oficial, mas ele vai ter a sua primeira versão esse ano. Esse ano vai ter os campeões. E aí em janeiro do ano que vem, a gente vai ter a primeira disputa dessa Supercopa. Legal, porque janeiro é aquela pré-temporada, todo mundo quer um torneio, gosta de ter uma taça, né? Lembrando de um tema que a gente nunca tá conseguindo falar aqui, né? Da minha Lusa, que tá triste. Malusa já carimbou faixa do Corinthians, quando teve lá uma Copa desse tipo, que foi campeão da Série A contra campeão da Série B. Era a Barcelusa na época, jogou contra o Corinthians, ganhou e carimbou a faixa de campeão do Corinthians. Então esse tipo de torneio, no final das contas, claro, não é genial, não vai definir a temporada. Vai dar uma moral, né? O cara fala, pô, ganhei um título. Mas dá moral, sempre um torcedor gosta de ver seu clube levantando taça, independente de qual seja a taça que for, o torneio que for. Ah, vai fazer o torneio na Flórida. Perdeu, não valeu nada. Ganhou, ótimo, foi sensacional. É sempre assim. Então, levantar a taça, todos os clubes querem. E essa é uma boa oportunidade de mais uma taça, né? Se bem que esse ano, muito provavelmente, o Palestra vai levar os dois e aí ele vai jogar o expressinho contra o time principal. Como é que vai ser? Pô, Betão, você vê como que essa equipe é coordenada, meu parça. Toca aí. Agora eu vou aproveitar essa tua deixa para colocar a provocação do nosso Guga aí, Gustavo Guimarães. Ele fez uma provocação para você. Ele falou assim, perguntou, né, como já tá tarde, se você já tá preparado para dormir, que você vestiu o pijama aí. Foi o Guga que falou. Banana de pijama? Você tá de pijama, Banana de pijama. Pijama, ó, o pijama. Pô, cara, não. Ó aqui, ó, o pijaminha, ó aqui, ó. Olha. Ó o pijama. Mas é um pijama de responsa, fala, Guga. É um pijama bonito, pai, hein? É um pijama P de palestra e de pijama. Pois é, isso aí, né, Beto? É isso aí. Isso aí. Então vamos lá. Ó, mais uma novidade, antes pra gente ir finalizando mesmo para o último assunto, que é o Paulistão. Teve mais uma novidade anunciada pela CBF, mas que vai ter que passar por reunião e aprovação dos clubes, principalmente da Série A. A CBF está propondo o uso do VAR, né, o assistente de vídeo, em todos os jogos, em todas as rodadas do Brasileirão já desse ano. E a CBF, para não evitar polêmica, se prontificou a arcar com todos os custos da tecnologia. A única coisa que os clubes vão ter que bancar vai ser o pagamento dos árbitros que vão trabalhar lá na cabine de vídeo. Isso não é novidade, porque os clubes já pagam os árbitros, o árbitro, os 3 árbitros e os espantalhos de quero-quero lá na linha de fundo, certo? Aí eles teriam que pagar mais 3, né, que são os árbitros de vídeo. Se não me falha a memória, é isso. Tem um principal e mais 2 assistentes. Isso vai ser discutido, né, ou está sendo, ou vai ser ainda nessa semana discutido numa reunião da CBF com os clubes e vamos ver se eles aprovam. Eu, particularmente, sou a favor da tecnologia, eu acho que não dá mais para brigar contra isso, é o futuro mesmo. Claro que perde um pouco daquela magia do futebol, né, digamos, das coisas imprevistas, mas também é justo, né, cara? Eu penso que é muito bem-vindo. Saímos daquela era, daquela fase, daquele momento em que levar uma vantagem por uma situação errada era legal. Então hoje acabou. A gente vai falar daqui a pouco do Campeonato Paulista e aí é legal para os atletas ficarem espertos, serem bem orientados e agirem com a cabeça, né? Serem racionais e sabendo que todas as atitudes dentro do campo elas serão monitoradas. Quem sabe vai parar um pouco daquela coisa do marcar o gol com a mão e tentar jogar o árbitro contra a torcida contra o árbitro. Quer dizer, é fácil cobrar, mas é difícil ajudar a vida do árbitro também, né? E aí outras situações, né? Aquelas jogadas, aquelas pancadas que acontecem, aquelas discussões, aquelas peitadas dos árbitros. Deixa o cara trabalhar, né? Depara um pouco com essa coisa de ir na pressão.
Foi na linha, você deu um passo para trás. Todo esse tipo de coisa, a gente é muito chato. Quer dizer, no futebol romântico, isso era legal. Isso acontecia, puxa, ele foi esperto, que legal. Mas não tem mais espaço para isso. Então hoje é uma outra realidade e os atletas precisam se adequar a essa realidade. É isso aí, beleza. Muito bem colocadas as suas palavras, Betão. Concordo com você, tá? Então, pessoal, agora para finalizar o nosso terceiro e último bloco, a gente vai falar do Paulista, né? A gente vai fazer uma visão geral, tá, Beto? Não vai dar pra gente desenvolver muito aí a discussão agora. Mas a gente vai passar um pouco dos resultados e depois a classificação, certo? Então vamos lá, Vitão. Pode colocar, tá? Então aí nós tivemos, na sexta-feira, Mirassol vencendo o São Bento por 2-1. Tivemos o Bragantino empatando com o Novo Horizontino. Tivemos o Guarani vencendo o São Caetano 2-1, né, em Campinas. Pode virar, então. Aí, Beto, esse já podia ser um para você falar, tá? O Palestra e o Santos. Eu mesmo tinha expectativa. Falei, vai ser um jogão. E assim, aí alguém falou pra mim, acho que vai dar empate. Falei, tá, vai dar empate, mas vai dar empate com gol. Porque eu acho que os caras vão pra cima. Não teve gol, mas não foi um jogo péssimo, não. O que você achou? Não, o primeiro tempo ele foi um jogo razoável, na minha opinião. No segundo tempo melhorou bem, mas teve um domínio do Palmeiras. O Palmeiras ele tem um volume maior de jogo, uma intensidade maior de jogo, mas ele não conseguiu concluir. O Palmeiras ele está em 8 rodadas, ele fez 7 gols. O ataque do Palmeiras ele está precisando alinhar, botar o pezinho na forma e começar a fazer gol, porque dessa forma como está, tudo bem que é experiência, não sei, o Paulista, será que é isso? Mas precisa acertar. A torcida começa a ficar impaciente e aí a gente começa a ter problema. A gente, que eu digo, o time começa a ter problema. Pressionado, né? Fica pressionado e aí pressionado o problema aumenta, né? É isso aí. Então, é essa coisa. Agora, um outro jogo também foi difícil, né? Porque tá complicando a situação, foi esse aí de São Paulo. São Paulo 0, Red Bull 0. Que não esperava esse empate e a expulsão do Carneiro, né? Exato. Quer dizer, também complicou muito mais aí a situação do time. Eu até hoje conversando aí com o Clóvis, né? Aí falei, complicou a situação. Ele falou, mas tem que fazer justiça, porque teve jogador expulso, o Red Bull é um bom time. É verdade mesmo, o Red Bull é um bom bem time. Treinado. Tá bem treinado, bem ajeitado, né? E o São Paulo teve esse elemento, claro, segurou o jogo. Foi assim, um jogo de superação. O problema é que o São Paulo está numa situação que não dá para ter vacilo. Então, empatou um jogo, se fosse outra situação, no contexto que foi, legal. Na situação que o São Paulo está atual, daqui a pouquinho nós vamos ver a classificação, complica, né, Beto? Sim, sem isso aí, dúvida. tá? Bom, um outro jogo, o Ponte Ituano 1-1, e aí o outro jogo, para falar dos considerados 4 grandes, foi o jogo de ontem, né, às 7 horas, que foi o Botafogo 0, Corinthians 1. O único grande que conseguiu vencer, né? Exatamente, foi um gol sofrido, foi um jogo sofrido pro Corinthians, né? Foi um gol sofrido, Gustavo de novo, com assistência, sendo decisivo, dessa vez não fazendo gol, mas dando o passe pro Bozelli fazer o gol, o primeiro gol, né? Se não falha a memória, o Guga pode ajudar aqui nos comentários, o primeiro gol dele pelo Corinthians. Então, foi um grande resultado pro Corinthians, mas foi de novo no aperto, de novo no sofrimento. O Corinthians que é um time que não engrena, certo? Ele conseguiu um bom resultado, né? Mas ainda não conseguiu um time jogando bem, né? Não conseguiu isso. O Corinthians ainda carece dessa situação. E aí, Beto, continuando nesse assunto, a gente tem aqui alguns comentários, né? A Andréia te provocando, falando que de qualquer maneira o Palmeiras continua sem Mundial, jogando bem, mais ou menos, ou nada, continua sem Mundial, certo? Ela falando aqui também... A Andréia falou isso. Falou pra você. E o Rodrigo Almeida agora colocou, dando boa noite pra gente, né? Boa noite pra você também, Rodrigo. E ele colocando, fazendo um questionamento pra gente. Se essa volta do Carille, né? Realmente ela vai... ele veio pra ficar e trabalhar bem o Corinthians, né? Colocando essa questão da vitória magra contra o Botafogo e essas vitórias magras que o Corinthians está tendo. Então, só respondendo, Andréia. Segundo o meu ponto de vista... O Palmeiras, sim, tem um primeiro Mundial, que foi em 1951. Claro que os demais não aceitam, mas isso é questão de opinião. Mas a FIFA não aceita. A FIFA
Quem é a FIFA na fila do pão? Né? Então, tudo bem, tudo tranquilo. Agora, Andréa, um beijo para você. Agora, em relação ao Carille, o Carille realmente ele está num caminho diferente do que aconteceu. Ele ainda precisa acertar muito o time. Estamos apertados com o tempo, né? Estão apertados. Precisa acertar muito, vai ter muito trabalho. Não vai ser tão fácil como foi da última vez. Aí só para finalizar, não está aí na imagem, porque foi um jogo agora do final da tarde, a Ferroviária venceu o Oeste por 2-1, tá? Então, pessoal, é isso. Então, faltou falar do El Clássico, que é da Copa do Rei, que os nossos colegas falaram na quinta, com certeza, né? Agradecendo aqui você, Beto, pela parceria de novo. Beleza. Foi muito legal, né? Agradecendo a todos e todas pela audiência, certo? A gente tinha até uma zoeira aí, né, com o Borja e tal, né? Mas não tem clima para isso hoje, né? A gente tá aí, né, nesse luto, né? Esse respeito mesmo pelo falecimento do Avalone. E a gente vai terminar o programa, como terminamos aí um recente sobre o Boechat, quietinho, em silêncio, em homenagem e respeito a esse grande cara que foi o Avalone. Um abraço, até a próxima.